Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bela interpretação do Evangelho. Bom, meus irmãos, chegado o momento da nossa palestra de hoje, Rocha Lima, quando ainda atuante no Lar de Frei Luiz, durante o período, Rocha Lima escreveu muitos livros. E um dos livros mais importantes que Rocha Lima nos deixou é um livro chamado A Luta contra a Bruxaria. Muito bem, esse livro ele está na terceira edição. A primeira edição e a segunda esgotaram-se e nós mandamos fazer a terceira edição. Essa terceira edição nós fizemos uma capa nova, fizemos uma arrumação nova no livro, entretanto, não foi mudada uma palavra dos livros da primeira e segunda edição. Simplesmente modernizamos a apresentação do livro. É o mesmo livro das outras edições. Gostaríamos imensamente de ter conosco aqui aquele que escreveu A Luta contra a Bruxaria, para relançar este livro, mas infelizmente, materialmente, ele não está aqui, mas seguramente ele está entre nós, porque esta é a sua casa. Foi por esse espaço que ele dedicou a sua vida, ele e da sua esposa, a mãe Estéria. Dedicaram sua vida, dedicaram seus recursos, se internalizaram aqui. Inclusive o Rocha Lima está enterrado aqui no Lar de Frei Luiz. Esta é a sua casa, este é o seu espaço. É o nosso eterno presidente. Pois bem, como relançar um livro, se toda vez que o fazemos, ou no relançamento ou num lançamento inicial, trazemos o palestrante, aquele que o escreveu. Infelizmente, desta vez, materialmente não podemos fazer isso. Então foi escolhida uma irmã que conviveu com Rocha Lima, como tantos outros que aqui estão, conviveu com Rocha Lima, na sua intimidade, no seu dia a dia, para que ela fosse a mais fiel possível no relançamento do livro. É a nossa irmã Marisa Moreira Mendes. Marisa é nutricionista, terapeuta homeopata, voluntária do Lar de Frei Luiz, instrutora da Escola Francisco de Assis, médium da Sala 2, coordenadora do grupo de estudos e pesquisas das obras de Frei Luiz e de Luiz da Rocha Lima. Então agradecemos a Marisa por ter aceito o nosso convite para que ela fizesse a palestra de hoje no relançamento da luta contra a bruxaria. Muito obrigado, Marisa, por ter aceito o nosso convite e por estar junto de nós aqui. Muito obrigado, fique à vontade. Como eu digo, fique à vontade para quem está há tanto tempo nesta casa, né? Mas fique à vontade. Boa noite. Muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade. E 18 horas, né? Uma hora que Rocha Lima sempre nos ensinava, né? Que nós orássemos às 18 horas, pensando no nosso busto, imaginando toda essa energia que a gente pode, com a união do nosso pensamento, né? Emanar
para todos aqueles que estão sofrendo, que estão tendo seus problemas, suas necessidades, e que nesse momento que a união de várias pessoas pedindo tem uma força imensa. Isso nós temos absoluta certeza. Então, nesse horário, eu agradeço principalmente a Deus, a Mãe Santíssima, a Jesus e ao nosso amado Frei Luiz e Luiz da Rocha Lima, que eu peço licença para estar aqui falando em nome dele, né? Mas ele sempre foi meu grande mestre, um exemplo para a minha vida, e essa oportunidade de conviver com ele me deu muitos ensinamentos. Por isso que me incentivou, né, a agradecer. E agora trazendo, né, na escola como instrutora, né, trabalhando nas salas, e em busca do meu próprio aprimoramento também, aprendizado, porque no Espiritismo a gente não para de estudar nunca, né? Então é uma grande alegria no meu coração. Hoje para mim é um dia de festa, né? Com certeza, junto com a espiritualidade. E agradecer o Wilson, nosso presidente, diretor espiritual, Luiz Cláudio, toda essa diretoria da nossa casa, que depositaram essa confiança, né? Para eu poder estar aqui falando em nome da nossa casa, convocando-os a conhecer, né, essa obra fantástica, maravilhosa, esse livro, A Luta contra a Bruxaria. Olhem como é forte esse nome, como é temido esse tema, né? Falar de bruxaria, de feitiçaria, de magos, a gente treme, né? Quando a gente não tem os recursos adequados, a gente não aprende a se defender, não aprende como lidar com as energias, que é o que a gente precisa aprender, porque nós somos energia, estamos mergulhados em energias, em fluidos, né? Então, nós temos que aprender a trabalhar, a lidar e ensinar aqueles que, por não conhecer, têm o medo. E o medo é um sentimento muito ruim. Ele nos afasta de tantas coisas, tantas conquistas. É um sentimento muito ruim para nós. Então vamos aprender um pouco do que é esse livro, porque quando Rocha Lima e Frei Luiz se encontraram nessa missão, Frei Luiz em espírito, Frei Luiz nunca esteve aqui na Boiúna encarnado. Ele morou, viveu em Petrópolis, em 1872. E, como espírito, depois, ele vem a Rocha Lima e pede a ele que ele pudesse fazer um orfanato para as crianças desamparadas, um asilo para os velhinhos desamparados. E Rocha Lima, sem ter a menor experiência, sem ter nenhum conhecimento, que bom, gente, ele não desistiu, ele foi guerreiro, ele aceitou a proposta, ele não desistiu em nenhum momento. Porque a gente aprende, nada é fácil. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nada é fácil. Por isso que temos que persistir sempre, diante de qualquer situação na nossa vida. E qualquer adversidade. E graças a Deus, nós temos esse lar. E aqui, gente, nós temos recursos para ajudar, para estimularmos e para praticarmos o amor e a caridade, que é isso que Frei Luiz sempre nos pede. Amor, caridade e muita união,
muita união entre nós do grupo, muita união entre todos que estarão aqui e que nós queremos recebê-los, representando esse coração de Rocha Lima, esse coração de Frei Luiz, que através desse brilhante trabalho foram chegando ao grupo outras entidades, se integrando ao trabalho, atraídos pelas crianças que começaram a conviver na nossa casa, espíritos que tinham dívidas pretéritas com crianças, já estavam modificados, já tinham despertado esse Deus dentro deles, e eles vieram a se integrar a essa falange. Começaram a chegar os eclesiásticos e começaram a ter outras equipes aqui trabalhando, e os trabalhos foram acontecendo, e a cada vez mais aos médios, ao grupo, a responsabilidade de conduzirmos essa casa, porque todos nós aqui não somos eternos, e nossos irmãos, os fundadores, também. Chegou o ciclo deles encarnados e deixaram aqui muitas sementes para serem colhidas por todos nós. Você que está chegando aqui no primeiro dia hoje está falando, eu estou chegando agora. Não, gente, não importa o momento que você está chegando, importa a qualidade do que você veio buscar aqui e do que você veio trazer para a gente. Por isso que todos vocês são muito bem-vindos, tá? Então nós vamos falar desse livro, que é uma iluminação para esse tema tão temido, né? Bruxaria, tá? Então o que a gente vai encontrar nesse livro? Nesse livro nós temos, primeiramente, relatos das reuniões de Antiga Oécia, né? Nossa casa foi fundada em 1947 e as reuniões de Antiga Oécia começaram no ano de 1968. Vejam que teve bastante tempo para que o grupo pudesse, né, ter estudos, embasamentos, capacidade para lidarmos com forças tão poderosas que nem mesmo nós acreditávamos, né? E tem muita gente que não acredita até hoje. Eu tô fazendo bem, faço meu papel, faço meu trabalho, então estou bem, nenhuma bruxaria, nenhum mal vão me desejar. Então, aqui, com a leitura do livro, com conhecimento, vocês vão aprender que ninguém está isento de uma bruxaria, de uma feitiçaria, de um trabalho que modifique muito a nossa energia e a nossa vida. Então, esses trabalhos começaram e, seguindo as orientações espirituais, que Rocha Lima nunca saiu desta linha, ele seguia piamente todas as recomendações do nosso Frei Luiz e sua equipe. Ele anotava em atas todas as reuniões. Frei Leonardo foi um dos primeiros que chegou aqui na nossa casa, e ele foi logo falando: temos que ter um livro atas, anotar todas as reuniões. Ninguém imaginava que já estávamos sendo preparados para que um dia essas anotações se tornassem esse rico caminho que nós temos, com 8 livros que Rocha Lima conseguiu escrever. Então, gente, vejam, basta a gente querer, ter vontade
e sermos disciplinados e obedientes, que a gente vai ser esse terreno fértil, onde será plantada a semente e nós daremos muitos frutos, tá? Então, dos relatos das reuniões de Antigoécia que se iniciaram em 1968, estão aqui algumas, porque nós já estamos hoje com 55 anos dessas reuniões, né? E nós não paramos de fazer essas reuniões. Todo mês, uma vez ao mês, geralmente a última sexta-feira do mês, está no nosso calendário, né? Chega ali, vê o calendário, consulta e vamos participar da reunião de Antigoécia. Estamos numa semana maravilhosa porque amanhã começa a nossa reunião de Antigoécia. Então, eu tenho certeza, gente, que nós encarnados estamos aqui ouvindo sobre o livro, mas tem muitos irmãos desencarnados, aqueles que são convidados e, por Deus, eles chegam aqui para serem tratados na reunião de Antigoécia, serem convidados a participarem da nossa casa, do nosso trabalho de amor e se transformarem, acreditarem que só com amor e com o perdão é que a gente pode conseguir caminhar e evoluir. E é isso que nós viemos fazer aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações. Então a gente está ouvindo falar há algum tempo que vai haver uma transição, vai haver uma transformação. Eu pergunto para vocês, onde é que a gente está se colocando nesse papel, né? Da transformação, onde é que nós vamos ficar, o que a gente está programando para o nosso espírito, né? Porque nós somos responsáveis por aqui estarmos e por tudo que a gente combinou com Deus lá no Ministério da Reencarnação. Tudo que nós estamos passando nos foi relatado e nós aceitamos. Então, como Rocha Lima não desistiu, chorou muitas vezes, passou muitas dificuldades, mas ele venceu por nós, porque hoje ele deixou esse legado aqui maravilhoso e nós estamos dando continuidade a essas reuniões e, além de ser, né, uma prova, né, das reuniões que foram feitas, nós temos aqui também que serve para os nossos irmãos, né, que estejam querendo aprender sobre o trabalho, para os irmãos que queiram estudar essa parte do Espiritismo. Temos aqui vários recursos, e principalmente para nós, porque Frei Luiz falou para Rocha Lima: você está ensinando o que é magia negra, o que é bruxaria, o que é feitiçaria. Aí, vamos agora, no final, aprendermos como nos livrarmos dela, como nos beneficiarmos, né, para podermos aprender e a cada um que for aprendendo, dividir com os outros, que é isso que a gente precisa, dividir todo o conhecimento, todo o aprendizado que a gente tem. Então, aqui nesse livro nós temos informações técnicas e científicas sobre a magia negra e temos várias informações, vários exemplos que vão trazer para a gente um fortalecimento, né? Um chamado a mais para que nós possamos aprender com nossos irmãos que estão vindo de onde nós viemos. Não somos diferentes não, tá, gente? E a gente ainda continua com muitos resquícios, né? Porque a gente tem inveja, tem ódio, tem ira, tem rancor, né? Não perdoamos. A gente vê que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo exclusivo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. É à toa que está ali?
eu estou lendo aquele capítulo pensando no meu vizinho, ou naquele que eu tenho uma diversidade com ele. Não, nós temos que ler ao pé da letra, principalmente para nosso aprendizado, né? Então, vamos ter muitos conhecimentos quando comprarmos na nossa livraria o livro e aprendermos, estudarmos com ele e irmos para a Escola Francisco de Assis, que lá nós estamos tendo essa oportunidade de estudarmos os livros de Luiz da Rocha Lima. E o próximo livro que estaremos estudando em agosto, vocês já estão convidados, será A Luta contra a Bruxaria, que nós vamos ter oportunidade de ter aulas, né, presenciais, explicando melhor. Já tivemos aula online na época da pandemia, conseguimos dar o livro todo e tivemos no final do curso muitos relatos maravilhosos, né? De pessoas que temiam o tema, que algumas vezes não queriam assistir, com medo, e no final do curso saíram como vencedores, como nós também estamos vencedores de podermos ter agregados o maior número de pessoas para participar conosco. Amanhã temos uma reunião que um grupo bem pequeno, tá? Que é uma reunião fechada, vocês vão ver lá no nosso calendário. É uma reunião fechada, tudo por determinação do alto, espiritual. Em um pequeno grupo, nós nos reunimos para quê? Vamos doar a nossa energia, o ectoplasma, dar as condições para os espíritos ajudarem a esses irmãos, né? Então, fazemos muitas preces e ficamos preparando toda a ambiência para que a espiritualidade possa atuar, convidando esses irmãos que foram separados para estarem presentes com a gente ali, presentes espiritualmente. O nome naquela caixa que é colocado ali no grupo fraterno, Antigoés, é para ser colocado, gente. Eu estou lá na casa de Frei Luiz, não preciso botar meu nome não preciso botar meu endereço não. Gente, essa reunião foi criada para limpeza espiritual, principalmente da nossa casa, né? Limpeza dos médiuns, dos familiares, porque quando o médium é dedicado à caridade, todos nós somos médiuns, mas nós que exercemos mesmo, né? Quando nós estamos bem firmes ali nos nossos propósitos, estamos seguindo com disciplina tudo que a gente aprende aqui na casa, a gente não abrindo nenhuma brecha, eles atacam as pessoas que nos são importantes. Isso vai desestruturar a gente, não é verdade? Um filho que dá um problema, uma filha, um marido, a mãe ou o pai, enfim, eles têm muitos recursos. A capacidade dos irmãozinhos que trabalham com a magia negra é muito grande. Existem universidades para se estudar, aprender a fazer cada vez mais magias aprimoradas. Que quando a gente faz a nossa forma de defesa com amor, eles vão e se armam melhor para combater. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então, gente, não vamos duvidar. Vamos sim aprender a lidar com as adversidades e assim trazermos para nós esses irmãos que tantos e tantos já foram aqui trazidos, trabalhados, doutrinados, e hoje eles fazem parte da nossa casa, nos ajudam, nos auxiliam com muita propriedade, porque eles passaram
também, como nós, por essa experiência. E eles venceram, né? Vieram para o lado do bem. Bom, então, gente, existe magia? Vamos acreditar se existe magia? O que é magia? A gente vai encontrar magia em todos os lugares, né? A gente tem a magia do canto. Cantar é uma magia. A magia da música, a magia da dança, isso tudo é uma magia. Que eu estou falando de coisas belas, bonitas, gostosas, que traz para a gente o quê? Liberdade, né? Esse tipo de magia a gente chama de magia branca. Então o mundo está cheio de magia branca, não é verdade? Então o que é a magia negra? É tudo que não está incluído na magia branca. A magia negra é o contrário. A magia negra é a goécia, é a bruxaria. Enquanto a magia branca nos liberta, a magia negra, ela escraviza a gente. Então, esses efeitos que a gente vai encontrar com esses tipos de energia, já sabemos então que há um duelo, há a luta, como foi chamado o nosso livro, né? Então, nós temos que entender, magia é uma energia, né? É uma arte, é uma ciência, né? Que está sempre voltada também para demonstrar para a gente efeitos não naturais, né? Quando a gente procura numa magia, né? Tem lá o mágico que faz magia, né? Tenta mostrar para a gente coisas que não são naturais. Apareceu o coelho de dentro da cartola, é verdade? Então, as coisas aparecem. Então, quais são os efeitos que nós vamos obter com essas magias? Se for uma magia do bem, a magia branca, vamos ter excelentes resultados, né? Que nós temos aí, praticando essa magia, os magos. Os magos são os mestres, né? Que eles têm essa capacidade de mudar, de transformar. Então nós temos magia branca e magia negra, temos magos brancos e magos negros. Então, Frei Luís, com esse espírito crístico, a gente pode dizer que Frei Luís é um mago branco, só trabalhou para o amor, para a caridade, para ajudar. Não é verdade? E o mago negro? A gente não pode esquecer que tem o castigo triplo para aquele que trabalha com essa energia para o mal, para destruir. Esse triplo é que sofre quem faz, sofre quem recebe e sofre quem manda fazer a bruxaria. Essa é a lei, gente. Ninguém escapa dela. Então a gente tem que ter muita consciência, a gente tem que ter muita sabedoria para que a gente não se veja tentado em nenhum momento das nossas vidas em fazer um ato desse, que terá consequências muito sérias para o nosso espírito. Ok? Então, gente, já sabemos que tem a bruxaria, sabemos que tem a magia. Então, como nós vamos nos precaver? Temos várias formas. Temos a oração, que é a conexão com Deus, é aquela conversa ao pé do ouvido, né? E quando a gente está conectado, pedindo ao Pai
por nós, pela natureza, pelo mundo, pelos doentes, pelos criminosos, até mesmo pelos magos negros que estão enganados. Nós estamos ali, num momento sublime, que nós estamos, conectados a Deus. Isso é tudo de bom. Então vamos estar orando sempre. Ao acordarmos, vamos orar. À noite, vamos orar antes de dormir, pedir sempre. E ter bons pensamentos e boas condutas também. Ao acordarmos, já vibrarmos. Eu estou bem, estou levantando bem, o meu dia de hoje vai ser maravilhoso. Eu vou chegar no meu trabalho, eu vou ter muita alegria e agradecimento porque eu tenho esse trabalho. Eu vou ter como depois poder cumprir com as minhas necessidades, as minhas obrigações, Conduta de não só ficar no pensar bem, falar bem e agir bem. Tem que conjugar os três numa prática. Então, chegar aqui no Frei Luiz, botar uma roupinha branca, é fácil. Todo mundo virou anjo. Não. A conduta é 24 horas por dia. É difícil, temos que nos policiarmos sempre, porque nós somos vigiados e atacados toda hora, para a gente abrir brecha, para que a gente erre e, com isso, eles nos dominem, porque há uma dominação, Então, vamos recorrer à oração. É simples. Mas eu não sei orar. Quando a gente pede na turma, quem quer fazer a prece? Todo mundo quer se esconder. É a melhor senha que tem. Quem quer fazer a prece é o maior silêncio da turma. Ninguém quer. Por quê? Eu tenho dificuldade. Abrir o seu coração e falar com Deus é sinceridade. É a prece do Preto Velho. Acho que todo mundo conhece. Ele chegava todo dia e falava: estou aqui. Isso aí. É ser você. Ser transparentes. Deus já nos conhece. Então, a oração, não sei rezar. Gente, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. No final, tem várias preces bem adequadas para várias situações da nossa vida. Então, não tem desculpa. Pega lá o livro. Vai encontrar. E também meditação. Gente, vamos combinar? Não dá não, eu sou muito agitada, eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar fazendo não, ninguém está pedindo isso. Tem que ter um início. Meditar, vai lá, não sei fazer. Gente, nós temos a casa de Paramarrans e Yogananda aqui. Essa casa tem tudo, Lar de Frei Luiz. Espetáculo, atrás do busto. Tem uma subidinha que já começa a elevar a gente na energia maravilhosa que a gente vai encontrar. Chegamos lá, tudo em vidro assim, a gente dentro da floresta. Que é coisa melhor, assim, sentir a natureza, sentir que a gente está falando ali com Deus, porque olhar para o céu, para a mata, para os animais que passam ali e nos visitam, é maravilhoso. E nós temos esse ambiente totalmente adequado, A gente chega lá, tem yoga, tem meditação, não é verdade? Vão lá conhecer. Eu não tenho tempo, eu chego aqui atrasado para o tratamento. Vê lá na internet, fala de meditação, pratica um pouquinho, 5 minutos, se desliga de tudo. Isso já vai te ajudar a ter mais equilíbrio no teu pensamento. E aí? Falando de bruxarias, a gente tem que falar de bruxas e médiuns, Bruxas. Gente, bruxa existe? Na época que começou esse termo, nós vimos que existe bruxas, existem magos, existem feiticeiros, mas acabou que esse termo começou a nos levar o nosso pensamento sempre para coisa ruim, sempre para magia negra. Mas nós vemos na história o exemplo da Joana d'Arc,
Joana d'Arc, ela foi queimada como bruxa. E Joana d'Arc, porque ela tinha mediunidade, ela tinha visões, ela foi comandante de um exército, ela fazia curas, e ela foi conhecida, levada para a fogueira, porque foi condenada como bruxa, né? E tantas histórias nós temos antigamente que se levava para a fogueira quem praticasse esse ato. Então, gente, médiuns já é um termo que veio com Allan Kardec, né? Então, quem tem mediunidade, quem tem essa capacidade de cura, é bruxo também? Podemos falar que o médium é um bruxo do bem. Então, por que Rocha Lima e Frei Luís, eles sentiram necessidade de escrever esse livro? O que levou, o que incentivou, o que a espiritualidade veio e trouxe para eles? Essa responsabilidade. Porque Frei Luís, ele foi vítima de magia negra. Ele era vítima de muita negatividade, porque ele se destacava no convento, entre os outros padres, que as pessoas batiam lá na igreja e queriam ser atendidos por Frei Luís, porque ele curava, ele tinha muito amor, muita dedicação pelas pessoas, e ele foi estudar a flora, né? Lá em Petrópolis, nas comunidades, não se tem dinheiro para comprar remédios, ele estudou a flora riquíssima. Então ele tinha sempre um chazinho, um remedinho para as pessoas. Ele ficou muito conhecido. Então ele foi alvo de uma tentativa de matá-lo, porque um irmão, um Antônio Mário Hansen, chegou com essa incumbência que ele recebeu, de que tinha que levar para o centro dele, de magia negra, o coração de um sacerdote. E ele, Frei Luís é tão bonzinho, mas ele sempre atende as pessoas. Ele foi lá na igreja atrás de Frei Luís. Quando Frei Luís o recebe, ele pede ajuda. Quando ele vira as costas para buscar todo o aparato dele para socorrê-lo, ele dá um tiro a queima-roupa nas costas de Frei Luís. Frei Luís não morre do tiro, pede inclusive as pessoas que estavam lá que não o lixasse, porque era o que as pessoas queriam fazer. Então, Frei Luís chegou aos extremos. Ele não morre desse atentado, mas a saúde dele ficou muito prejudicada. Então, isso foi um motivo muito forte para Frei Luís. Combater, mas não para reprimir. Combater para dar amor, para esclarecer, para acolher esses irmãos em desesperos que praticam o mal. Então, Frei Luís viu também que a Maria da Paz, a mãe do Rocha Lima, também foi vítima de uma magia negra. Então, ele, através da espiritualidade superior, se dedicou a esse trabalho. Então, por isso, o livro A Luta contra a Bruxaria. Tem hora que falha. Bom, mas como eles tiveram capacidade de fazer essa reunião, de montar toda essa estrutura, que não é fácil, gente, é uma luta entre o bem e o mal. Então, só tivemos oportunidade, porque tínhamos, para começar o trabalho, tá, gente? Na época, necessidade de médiuns de confiança para exercerem esse trabalho, de serem doadores de energia para o trabalho, para que essas bruxarias fossem desmaterializadas, esses trabalhos fossem desmanchados. E nosso irmão
Ivan Ferreira de Castro, que chegou para a nossa obra muito jovem, e o nosso irmão Gilberto Arruda também foram doutrinados, trabalhada a mediunidade deles por Frei Luiz e Rocha Lima. Então, esses médiuns deram toda essa capacidade para que esses trabalhos fossem efetivados. Obrigada, irmãos queridos, convivi com todos dois. Tio Ivan, meu pai espiritual, me ensinou tudo o que poderia em termos dos trabalhos da mediunidade. Muita gratidão mesmo. E Gilberto também, de uma tal forma que eles dois foram pioneiros nesse trabalho aqui da casa. E um sempre sabia o trabalho do outro, porque se um não pudesse comparecer, tinha que o outro substituir, né? Então o Ivan trabalhava nas reuniões de cura com o Dr. Bezerra, e veio Padre Isabel também trabalhar. Ele era médium de Padre Isabel, ele era médium do Frei Luiz, o Ivan, e também trabalhava nas reuniões de cura com o Dr. Bezerra, e ficou com a responsabilidade da reunião de Antigoécia, e Gilberto ficou com o trabalho das curas, das materializações nas curas, com o médico, Dr. Frederico von Stein, mas tinha outras entidades que trabalhavam com ele, o irmão Léo, várias entidades. Então, graças a eles, a esse trabalho, essa mediunidade, que eles eram geradores potentes de ectoplasma e permitiram todo esse trabalho aqui na nossa casa. Além do amparo dos médiuns, desculpa, eu falei de Padre Isabel. Padre Isabel, quem foi Padre Isabel? Padre Isabel foi Papa Leão XIII, quando ele estava encarnado, né? E ele se apresenta aqui na nossa obra como o Padre Isabel. E ele já foi logo cuidando da disciplina dos médiuns, junto com o Frei Leonardo. Eles são os responsáveis pela disciplina da casa com os médiuns. Eles estão lá nas vidências, sempre vê que eles estão com pranchetas, eles estão ali no carinho e no cuidado. E Padre Isabel, Frei Leonardo, eles não trabalham só, não são exclusivos da casa de Frei Luiz, mas tem outros lugares que eles trabalham, e Padre Isabel se destaca muito na parte de materializações, né? Na competência de doar também ectoplasma, de lidar com essa força maravilhosa, com esse tipo de energia maravilhoso. E Frei Leonardo, como eu disse, foi um dos primeiros que chegou aqui. Ele começou a trabalhar e dando todas as diretrizes, dando todas as oportunidades para que nós, médiuns, seguíssemos com disciplina, com muito estudo, sempre a nossa casa prima pelo instruí-vos, que foi o que Jesus nos ensinou. E nós temos que estudar sempre. Tem ectoplasmia, tem antigoécia, tem obsessões, tem desobsessões, tem todos os tipos de tratamento aqui que nós devemos e podemos estudar para podermos estar com a competência de fazermos o trabalho, não é verdade? Quando a gente quer ser um profissional, a gente não tem que começar a estudar, se formar, se especializar e fazer mestrado e fazer doutorado e por aí vai. No espiritismo não é diferente. Temos que estudar e muito. E aí nós temos a Antigoécia, que foi essa reunião, que é uma das características da casa de Frei Luiz, né? São poucos os lugares que fazem, muito poucos, e ficou como uma reunião muito especial. A espiritualidade nos ensinou isso,
Não é que ela seja melhor do que qualquer outra reunião, mas é que quando a gente trata a Antigoécia, está tratando o espírito. Ele tem que se modificar. E a nossa verdadeira vida é espiritual. Por isso, gente, o trabalho da gente tirar das trevas, que seja um irmãozinho que está na treva, que venha para a luz, é a maior glória, é a maior recompensa que nós temos de fazer esse trabalho todo mês na nossa casa, para limpeza na casa, limpeza dos médios. Aí foi o número das pessoas foram aumentando, foi aberto para todos, família, todos que frequentam nossa casa. É só colocar o nome. E ali, na frente da livraria, onde está vendendo o nosso livro, ir lá e pedir as orientações, como se comportar na Antigoécia. Os médios estão aqui, mas a gente tem um preparo em casa, né? Fora todos esses que eu já citei, temos o preparo, temos que fazer algo para que a gente tenha certeza que está conectado ao trabalho, né? Às 21 horas da manhã tem um círculo de prece com os médicos que estão aqui. Às 7 horas da manhã de sexta-feira nós estaremos aqui orando por vocês, e que vocês orem por nós, orem por todos, pelos planetas Terra, que é muito necessitado, tá? Essa é a reunião anti-Goécia. Goécia é bruxaria, feitiçaria. Anti é um trabalho que a gente faz contra, mas não para estarmos rebatendo. Nós estamos acolhendo, dando amor. É isso que a gente preconiza em todos os nossos trabalhos. E na Antigoécia não é diferente. Então, temos o preparo que eu falei, tem ali, tem também no site para botar o nome e as recomendações, e a gente tem que fazer um preparo sim na nossa casa. Olha lá, tem a água, tem o carvão e tem o sal grosso. Ah, por que carvão? Carvão, ele absorve as impurezas negativas que estão no ambiente, na nossa casa ou do nosso trabalho. Onde quer que a gente sinta que há necessidade, bota lá. O carvão, são 3 pedrinhas, gente. Não é pegar, botar uma pedrona, porque fica difícil depois, porque a recomendação é que a gente desfaça, né? Se tiver um rio, alguma água corrente, é muito melhor. Mas hoje em dia a gente tem a questão do apartamento, pode então pegar pedaços pequenininhos. Nós temos um kit aqui, kit da Antigoécia, que a gente vende no bazar, vende na livraria, vende no quiosque de flor, vários lugares aqui. É um kitzinho pequenininho, chega ali, leva para casa, mentaliza, põe debaixo da sua cama, na altura da sua cabeça. Ah, mas na minha cama não dá para botar. Põe do lado. Aonde sua intuição pedir, você coloca. Importante é você olhar para aquele copo e se sentir conectado com a reunião e com a limpeza que está acontecendo dentro da sua casa. Tá bom? O sal grosso e o carvão, eles vão captar essas energias. E desde a sua vivência em Petrópolis, Frei Luís combateu sempre, sendo vítima dela, já falei, qualificou de bruxaria, e nessas reuniões foram então denominadas de Antigoécia. O objetivo do livro é expor fatos reais, como eu já expliquei, fazer pensar, não só nós, mas os espíritos que são convocados para mudar o sentimento e fazer uma transformação dentro da nossa mente, que é a mente que comanda tudo. Então, não termos nenhum temor dos espíritos, que fala de bruxo, de bruxaria. Ah, não tenho medo, não quero ouvir isso não, esse livro eu nem quero pegar, né? Alterarmos o nosso modo de viver é a melhor forma que a gente tem de combater, para realizarmos novos anseios. E o nosso poder é usado só para nos defender, jamais, gente, para oprimir ou julgar, né? Rocha Lima, muito obrigada, Rocha Lima. Essa oportunidade única da minha trajetória dentro da casa. E eu cito, tem alguns casos ali dentro do livro
né, de bruxarias, de feitiçarias. Tem um caso bem interessante de um casal que a mulher era casada, amava o marido e um rapaz se apaixonou por ela na rua. E ele ficou perseguindo ela, ficou ali tentando que ela se apaixonasse por ele. Ela não queria, de jeito nenhum. E nessas investidas dele, um dia ela deixa cair o lenço. E um dia ele conversando com um amigo dele, ele falou: pô, eu sou apaixonado por uma mulher, mas ela não me dá atenção. Não liga para mim, ela não me quer. A única coisa que eu tenho dela é um lenço. O amigo falou para ele: você vai ter essa mulher para você. Esse lenço está ótimo. Vem comigo. Levaram para um mago, fizeram um trabalho para ela. Não demorou muito, ela começou a dar alterações com o marido dentro de casa. O marido, por desconhecer aquele comportamento, não saber o que era, levou-a para um manicômio. E a sorte que lá tinha esse médico que relata aí no livro, médico espírita, que sabia da obsessão, desse tipo de trabalho. Ele falou: vamos tratar sua mulher e ela vai ficar boa. E aí ele fez um trabalho tipo uma hipnose com ela, foi trabalhando a paciente, ela foi falando a história, e ele vai até esse rapaz e consegue provar para ele que ele estava fazendo muito mal, não só para ela, mas também ele estaria dividindo, né, o que ele fez para ela. E está lá no livro, bem importante, bem interessante. Tem outros relatos que vocês vão conseguir descobrir aqui com o livro. E aí foi o primeiro santuário de Américo que a gente construiu aqui em cima na Boiúna. Rocha Lima aqui, com a equipe da época, construiu, porque tudo recomendado pela espiritualidade dentro das técnicas todas. E esse santuário, Rocha Lima fazia as reuniões lá em cima, mas é muito alto, é bem alto, dentro da mata, tudo propício para o tipo de trabalho. Mas só que eles foram ficando idosos, né? Não aguentavam mais, e as reuniões foram transferidas pela espiritualidade para acontecer aqui na sala 2, e os trabalhos deram continuidade até que o ano passado nós conseguimos, o Wilson e a sua equipe atendeu ao pedido da espiritualidade, que já vinha pedindo há algum tempo, que se construísse um lugar adequado, né, o Santuário de Américo. Por que Américo? Américo foi um dos espíritos que mais deu trabalho para ser doutrinado pela Rocha Lima. E ele foi fazendo o trabalho com Américo, foi fazendo, até que a espiritualidade preparou tudo, que a mãe do Américo, a Camila, ela estava num plano superior, num plano elevado, mas ela mãe, ela não se conformava, que o filho dela, além de estar no engano, ele não aceitava ajuda. E aí ela pede autorização e tem a condição de se materializar aqui na nossa casa, numa reunião lindíssima, que a mãe se materializa. E quando o Américo, espírito, a mãe se materializa, o espírito, o filho Américo, vê a mãe, aí ele se rende. O amor da mãe salvou mais uma vez esse filho. E aí Américo passa por tratamentos, que os irmãos que são resgatados aqui, tem um sanatório espiritual esperando-os para serem tratados com muito amor. E aí ele passou por todas essas etapas, e quando ele volta e pede a Frei Luís que ele quer se integrar à falange de Frei Luís para ajudar na reunião de Antigoés. E aí Frei Luís pede a Rocha Lima, pelo respeito que um tem pelo outro, pede a Rocha Lima que colocasse o nome do Santuário de Américo em homenagem a esse irmão. E aí a gente é construído um novo santuário, que é aqui na entrada do bosque, ao lado esquerdo de quem está chegando. Uma construção novíssima, maravilhosa, com toda
os requisitos necessários na adequação desse tipo de reunião, tá? Então, estão aí as fotos lindas, maravilhosas, num dia de sol, irradiando toda a luz para que no dia 28 de outubro de 2022 nós pudéssemos estar aí com um grupo inaugurando o novo santuário da Antiga Oécia. Muito obrigada também a Deus por essa oportunidade. E aí, gente, eu digo para vocês, é muito pouco o tempo, acho que eu já até avancei bastante, mas vale a pena a gente conhecer, né? Um trabalho tão lindo, tão maravilhoso de dentro da nossa casa, e que a partir da página 331 aqui do livro, gente, vem muitas dicas de como a gente deve estar praticando dia a dia para a gente, né, se livrar de muitas coisas que podem ser uma forma de sermos atacados pelos magos negros pelo nosso comportamento. Tá bom? Gente, muito obrigada a vocês por me ouvirem, pela oportunidade. Obrigada a todos. E a Frei Luiz, eu digo para ele, Frei Luiz, eu sou sua filha. Você sabe. Graças a Deus. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.